Bom dia, amigos e amigas, graça e paz. Um prazer estar aqui com vocês, pela misericórdia do Senhor que nos permitiu abrir os olhos. Estamos aqui de prontidão para glorificá-lo e tenho certeza que o Senhor tem um dia de bênção para a sua vida. Tem nos guardado até agora e é um Deus mantenedor de aliança. Glória a Deus por isso. Se você quiser, se puder, tiver uma Bíblia disponível, você pode me acompanhar no Evangelho de João, capítulo 10, Jesus, o bom pastor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Queria falar um pouco com você sobre Jesus Cristo, bom pastor. Então esse texto ele já nos dá de entrada essa noção de que as ovelhas conhecem o seu pastor. E Jesus fala, as ovelhas elas ouvem a voz do seu pastor, ele as conduz para fora e jamais ouvirão o estranho. Então uma característica da ovelha de Jesus Cristo é conseguir entender, não é? E identificar essa voz de Jesus Cristo. E nós vivemos no mundo com muitos ruídos, com muitas vozes, com muitas falas, e algumas delas destinadas a nos confundir. E esse discernimento da voz de Jesus Cristo acaba sendo uma característica da verdadeira ovelha de Jesus. Então nós, como ovelha de Jesus Cristo, que reconhecemos a sua voz, também somos capazes de detectar que vozes são estranhas, que vozes são que não são a de Jesus Cristo, que na verdade nos conduz não aos pastos verdejantes, mas ao erro. Veja, por exemplo, nós temos, não é? E principalmente depois das redes sociais, da internet, né? uma grande oportunidade de conhecer a mensagem, não é? E isso pode ser aproveitado de uma maneira muito positiva, mas não raro podemos ser conduzidos em erro, não é? Quando a fala que se atribui a Jesus Cristo, na verdade, não é dele. Então, veja, por exemplo, não podemos colocar o Evangelho como uma maneira, como um método fácil de alcance de prosperidade, não é? De prosperidade mirabolante, por exemplo. Não é? Isso não é a voz de Jesus Cristo. Não é? Essa seria uma voz estranha. Nós não poderíamos, por exemplo, atribuir ao Evangelho de Jesus Cristo um caminho sem dificuldades, né? Em que tudo está muito bem pavimentado, e o caminho é sempre largo, é uma avenida fácil de trafegar. Não é assim, porque Jesus Cristo disse, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Não existem realmente dificuldades e desafios que são inerentes à caminhada com Cristo. Então um evangelho sem cruz, sem arrependimento, sem mudança de vida, não é? Sem uma disposição em dar, não é? Em fazer concessões para que promovemos a paz, para que Jesus Cristo seja engrandecido, é necessário que nós, não é? Tomemos uma outra função, não é? Como disse o João Batista, convém que ele cresça, que eu diminua. Então o Evangelho de Jesus Cristo, ele não oferece as facilidades que estão aí no mercado, e também o discípulo de Jesus Cristo, ele consegue entender, não é? E compreender o que é voz de Cristo e o que é voz dos estranhos. E em relação aos estranhos, isso é muito importante, Jesus Cristo disse que as ovelhas têm uma postura de fuga em relação ao estranho. Então, todo ruído, toda voz, toda fala, toda proposta que não seja de Jesus Cristo, a nossa postura é sempre de fugir, não é? Porque assim estamos protegendo a nossa própria vida, e o que nos interessa, no final das contas, não é? É o que Jesus Cristo tem a nos dizer, porque Ele é que tem as palavras de vida.
não é? Qualquer fala que não seja de Jesus Cristo, inspirada por ele, na verdade não tem relevância espiritual. E esse é um temor e uma responsabilidade, não é? De quem prega o Evangelho. E quando eu falo prega o Evangelho, não estou falando apenas dos que fazem isso de maneira mais pública, né, e notória, mas também cada um de nós que somos testemunhas de Jesus Cristo, né, que somos ministros da reconciliação. É importante entender que se a minha fala não estiver impregnada da palavra de Deus, se eu não for movido, impulsionado pelo Espírito Santo, na verdade não fizemos nada, né? Na verdade não haverá produção de frutos, né? Isso seria uma grande tragédia do ponto de vista espiritual, né? Fingir que estamos, mas não estamos. E que o Senhor me livre, que o Senhor livre, né, a cada um de nós. Então nós ouvimos a voz do bom pastor, porque ele que vai nos conduzir à vida, aos pastos verdejantes. Somos surdos para as vozes que não saem, né, do coração de Deus, né, de propósitos que não estão no centro do coração de Deus, né, dos caminhos fáceis, dos atalhos. Veja que Jesus Cristo fala que ele é aquele, por ser o bom pastor, ele entra pela porta. Ele não entra por outro lugar, não é pela porta dos fundos. Então Jesus Cristo, ele não vai se infiltrando na nossa vida de uma maneira sutil e aí de repente você pensa, agora eu sou de Jesus Cristo, olha que coisa, né? Ele foi devagarinho, foi entrando na minha vida. Não é assim, porque ele se apresenta, não é, batendo na porta. Aquele que abrir a porta para ele, e se ele entrar, aí sim nós cearemos com ele, como está escrito, não é, em Apocalipse. Então ele se apresenta, ele vai pela porta da frente, não é? Ele não usa de subterfúgios para seduzir as pessoas. Por isso que ele fala, né? E sempre falou, quando viu a multidão e disse, vocês são numerosos, mas uma coisa é certa, para me seguir é preciso negar a si mesmo, é preciso renunciar tudo quanto tem, porque do contrário vocês não serão meus discípulos. Isso é se apresentar pela porta da frente, né? Porque o seu amor é incondicional, mas para segui-lo, existem algumas condições a serem preenchidas. E ele sempre colocou isso de uma maneira muito clara, porque no mundo, não é, do marketing e dos negócios, as dificuldades, não é, e alguns defeitos, né, inerentes a uma mercadoria, a um serviço, a um produto, né, precisam ser ocultados, maquiados, e a parte boa é ressaltada, né? É basicamente isso que o marketing faz, é ressaltar o lado positivo das coisas, dos produtos e dos serviços, enquanto aquilo que pode trazer, não é, alguma dificuldade, né, o lado B da história, isso não é explicitado. Só que Jesus Cristo, ele já vai diretamente dizer, eu realmente sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, os que estiverem cansados e sobrecarregados, venham a mim e eu aliviarei, mas saiba que o que eu proponho é um caminho realmente estreito, não é? É uma porta estreita, é uma renúncia, é cruz, são dificuldades. Para fazer a minha vontade, você tantas vezes precisa negar a sua também. Então já está posto, não é? Desde logo, não é? E de saída, quais são os requisitos para segui-lo. Isso é muito importante, porque se o Evangelho de Jesus Cristo ele não se encaixar, né, nesse perfil, nesse conjunto, né, de requisitos que o próprio Cristo estabeleceu, na verdade é uma espécie de entrada pela porta dos fundos, sorrateira, né? E o que Jesus faz é se apresentar na nossa frente e falar, é assim, você quer, meu filho, você quer, eu posso entrar na sua casa. É assim que ele faz. Então, essa é uma primeira característica. Nós conhecemos a sua voz, ele entra pela porta da frente. É muito importante entender isso. Mas também Jesus Cristo é aquele que nos chama pelo nome, como nós lemos aqui. Então, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Ora, chamar pelo nome tem um significado muito profundo. Porque não é apenas dar nome às ovelhas, né? Trata-se de entender que cada uma pode ter um tratamento individualizado. Nós não somos apenas números, estatística aos olhos de Jesus Cristo, né? Ele chama as suas ovelhas
pelo nome, porque ele sabe a sua dificuldade, ele sabe o que se passa no coração, aquela pedrinha no sapato que só está no seu, ele sabe exatamente, né, onde dói, ele conhece as nossas angústias, os nossos limites, as nossas fraquezas, né, até onde vamos, o que nós suportamos. Então existe um tratamento individualizado, ele chama pelo nome, né? Existe uma história em torno de Napoleão que foi imperador na França há 200 anos atrás, no século XIX, e você sabe que ele foi um grande herói de guerra também, antes de ser imperador. Existe uma reputação dele muito grande, inclusive entre seus pares, entre os soldados, porque ele não era uma espécie de general de gabinete, né? Ele ia à frente com os soldados e conhecia cada um pelo nome. E aí, quando ele perdeu a sua penúltima batalha e foi exilado na ilha de Elba, e houve um acordo ali de algumas potências europeias para que ele ficasse lá, e ele fez um acordo para que ele mantivesse o seu título de imperador e tivesse uma guarda pessoal ali, não lembro, de 1.000 ou 2.000 soldados, né, na ilha de Elba. Ele ficou lá isolado no mar Mediterrâneo, mas ele, em uma das suas manobras militares extraordinárias, ele conseguiu sair da ilha de Elba, né? As forças que o vigiavam ali foram vencidas, ele conseguiu entrar no território francês e já avançava rumo a Paris para realmente ocupar o trono, né? e a liderança da França. E aí o rei de então, da família Bourbon, que era uma dinastia já que existia desde sempre na França, mandou, né, um grande contingente militar ali para neutralizar o Napoleão. E aí já é mais no campo da lenda, mas também tem um fundo de verdade, já que ele tinha essa intimidade com os soldados, né? E aí quando os soldados chegaram, né, reza a lenda que ele começou a dizer quem era quem. E falou: olha, você esteve comigo lá naquela campanha, né, na Holanda. Você esteve comigo no lugar tal, né? François, Jean-Claude, vocês aí estiveram lado a lado comigo, nós batalhamos firmemente, vencemos aquela batalha. Lembra, Antoine? Eu estava lá com você. Então ele começou a citar o nome dos soldados e isso trouxe uma grande comoção, né? E aí no final, naquela demagogia, ele fala: olha, a minha vida serviu à França, também a minha morte também servirá. Se vocês quiserem me matar, estou aqui, né? E aí ele conseguiu, né, segundo essa lenda, vencer, né, com o argumento, né, mostrando a sua empatia ali pelos soldados, porque ele conhecia pelo nome, né? E aí nós comparamos com Cristo, né? Quem é Napoleão? Um estadista com sede de poder, e Jesus Cristo é aquele que é o soberano dos reis da terra, conforme está escrito, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que não teve princípio de dias e nem terá, é um Deus de eternidade, o Verbo que se fez carne, né? Que habitou conosco, cheio de graça e de verdade, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, que é amor, né? Então, se Ele, que é o Rei dos Reis, né, Ele nos chama pelo nome, Ele nos conhece na individualidade, tenho certeza que esse fato é muito mais significativo do que aquele, né, que aconteceu há 200 anos atrás com Napoleão. Então ele é assim porque ele conhece eu e você, né? Ele sabe muito bem do nosso interior, né? Ele vê com uma lupa certos aspectos da nossa vida que às vezes nem nós conseguimos notar, né? A nossa interioridade está muito mais explícita aos olhos do Pai do que a nossa capacidade de fazer autoanálise, né? Porque ele chama as suas ovelhas pelo nome. Tem uma passagem lá no final do Evangelho de João bem interessante, né? Porque Jesus falou para Pedro de uma forma até enigmática: Pedro, quando você era jovem, você ia para onde você queria, se vestia, né, se cingia sozinho. Mas quando você ficar velho, vão cingir você, você vai abrir os braços, vão cingir você e vão te conduzir para um lugar onde você não quer ir. E aí o próprio evangelista explica essa passagem. Jesus estava falando com Pedro acerca do seu gênero de morte, como Pedro iria morrer. E que Pedro, né, como nós sabemos, foi crucificado, foi uma maneira de glorificar a Deus. Então, ele fala sobre Pedro, e Pedro, talvez espantado, né, com um destino nada promissor para a sua vida, viu João e falou: e quanto a João?
E aí, o que vai acontecer com ele? E aí Jesus Cristo fala, olha, se eu quiser que João fique aqui até que eu volte, o que lhe interessa isso? Não lhe interessa isso, Pedro. Então, o que Jesus Cristo quis dizer o que Pedro, o que Deus tem para Pedro, o plano para Pedro, não é o mesmo que tem para João. E não adianta ficar comparando. Inclusive surgiu em Israel a lenda de que João seria o apóstolo que não morreria. Isso está registrado no último capítulo de João. Então ele não vai morrer porque ele falou, se eu quiser que João fique aqui até que eu retorne, o que lhe interessa, Pedro? Mas na realidade não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer isso, que o tratamento que Deus tem com Pedro não é o mesmo que João. E essa comparação que nós fazemos, né, uns com os outros, e dizer por que isso acontece com o outro, porque o bem, não é, ou o mal aos nossos olhos acontecem e a mim não. Eu que sou discípulo como ele, porque Deus tem um caminho para cada um, porque Deus tem um plano para cada um. Existe um tratamento individualizado. Por quê? Porque ele chama as suas ovelhas pelo nome. Dar o nome tem um valor simbólico muito grande, porque você trata cada um com individualidade, como indivíduo, com uma história. E assim o Senhor nos faz. Nós não somos parafusos feitos numa fábrica, que somos todos, né, idênticos. Né? A própria palavra de Deus estabelece que somos muitos membros, mas ao mesmo tempo diferentes e com dons diferentes, né? Com encaixe no corpo de Cristo, no reino de Deus, diferente. Então, é muito bom, né, e importante entender isso, que o Senhor nos trata, né, com esse tom, né, personalizado, porque Ele sabe quem é você, sabe quem é a sua dor, sabe onde está, o que está te incomodando, né, e Ele vai tratar dentro dos nossos limites, né, e não vai nos trazer, né, um tratamento padronizado. Isso é muito importante nós entendermos, porque Ele é o bom pastor e Ele conhece as suas ovelhas, né? Glória a Deus por isso. E Ele também dá a vida pelas suas ovelhas, que talvez seja a grande certeza do amor de Deus, né? Porque todo amor, e isso nós vemos, né, entre os casais, alguém pergunta, me dá uma prova de amor, né? Você me ama de verdade? E o amor de língua, né? O amor retórico, é algo fácil de exibir, né? Mas o amor verdadeiro, ele se caracteriza pelas suas atitudes de amor. E Jesus Cristo é aquele que foi para a cruz, é aquele que assumiu a vergonha da cruz por causa de mim, por causa de você, por causa de todos nós. Então nisso está patenteado o amor de Deus. Não que nós tenhamos amado a Deus, nós não amamos a Deus primeiro, mas pelo fato de Ele ter morrido por nós, né? E se tornou propiciação pelos nossos pecados, como está escrito em 1 João. Então é o amor da entrega, não é? Ninguém tem amor maior do que esse, quando nós entregamos a vida, né, por alguém, e foi o que Jesus Cristo nos fez. Então a passagem, como nós lemos aqui, ela trata de 3 tipos de pessoas, né, em relação às ovelhas. Nós vimos aqui, primeiro, o ladrão, segundo, o mercenário, e terceiro, o bom pastor. O ladrão, que é identificado com a figura do próprio diabo, né? Mata, rouba e destrói, né? Do diabo e de qualquer ser humano que queira ser o seu preposto, né? Que não existe, né? E atua realmente para dispersão das ovelhas, para destruição, né? E para isso ele pode usar várias iscas, inclusive algumas iscas com atrativos, né? Porque nós sabemos que, antes de tudo, o diabo, ele é o sedutor. Então, a sua capacidade de enganar, né, consiste em exatamente promover, né, propostas, né, de felicidade, de realização, de alegria, né, de fazer com que o homem ache que vai ser mais se transgredir o caminho do Senhor e se sair do aprisco. É basicamente isso que ele faz, e no final mata, rouba e destrói. E tem também o mercenário. E aí Jesus Cristo, como pastor, ele vai estabelecer uma diferença entre o mercenário e o bom pastor.
Porque o mercenário, ele não quer destruir as ovelhas, né? O seu objetivo não é esse, não é matar, não é roubar e destruir. Mas existe um limite de atuação dele, porque ele está preocupado apenas com o ganho, né? Então é um pastorear interesseiro, né? E é uma marca muito forte do mercenário, porque não tem cuidado com as ovelhas. Ele apenas permanece lá enquanto é vantajoso. Na hora que as vantagens acabam, na hora que o caminho fica muito estreito e difícil, né, as ovelhas ficam à mercê do lobo, é o que Jesus Cristo fala, né? E é preciso entender quem é pastor e quem é mercenário. E Jesus Cristo fala: eu sou bom pastor porque eu dou a vida pelas ovelhas, eu vou a últimas consequências. Conforme está escrito, Jesus Cristo amou os seus e amou-os até o fim. Então, o que mais chama a atenção de Jesus Cristo não foi apenas os seus discursos, que foram tão edificantes, né, que tiveram uma marca profunda, né, e foram registrados nas Escrituras para a nossa edificação. Mas apesar de tudo isso, das suas falas, ele também foi à cruz, ele subiu ao Gólgota, ele aceitou, né, esse destino e essa penalidade tão atroz que foi a crucificação, e fez isso tudo por amor. Ele não, como nós sabemos, não foi vítima de um sistema jurídico, né, injusto, né, que o colocou sem oportunidade de defesa, e aí ele foi preso e foi crucificado. Na verdade, foi um destino que Jesus Cristo assumiu por amor, né? Agora está angustiada a minha alma, disse ele. Mas o que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Não, foi precisamente para essa hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome, foi o que ele falou. Então ele assumiu tudo isso porque ele é o bom pastor e dá a vida pelas ovelhas. E isso não é apenas uma fala de Jesus Cristo, é dele, mas que também deve nos inspirar. Todos nós que em algum momento começamos ouvindo a palavra de Deus, mas depois precisamos ser multiplicadores da mensagem, e também cada um precisa se comprometer para a edificação do outro. Então, de certa forma, todos nós somos pastores, né? Porque cuidamos de vida. E o exemplo de Jesus Cristo é esse, é o auxílio, não é? E a ajuda e o empenhar-se desinteressadamente, né? Não por uma proposta de ganho, não porque as pessoas vão me reconhecer, né, naquela função. Isso é muito importante, porque às vezes o reconhecimento, ainda que não seja financeiro, né, ele pode vir na forma de, e às vezes desejamos, né, de reconhecimento, de elogio. E a grande prova para o nosso caráter é quando nós nos colocamos à disposição das pessoas, como foi com Jesus Cristo, mesmo quando as pessoas não compreendem isso, mesmo quando temos como resposta e recebemos como troco, não é, a ingratidão. Acredito que a ingratidão é o grande teste para o caráter cristão. Porque quando fazemos alguma coisa, né, seguindo o Evangelho de Jesus Cristo, né, em favor de alguém, né, movido pelo amor, mas encontramos no meio do caminho a tal da ingratidão, né, esse é, né, o grande divisor de águas para entender se estamos fazendo, né, e sendo porque está fácil o caminho, ou porque seremos reconhecidos, ou porque de fato entendemos que Jesus Cristo nos chamou para isso. É a grande prova para o nosso caráter. Então, se no meio da ingratidão, se recebemos como resposta, né, a ausência de obrigado, né, e muitas vezes até a traição, aí sim é que está caracterizado o caráter cristão. Que o Senhor nos ajude, porque Ele é o bom pastor, Ele dá a vida pelas ovelhas. Podemos sossegar, porque Ele é um pastor competente que não deixará que nos falte nada. Para finalizar, alguns anos atrás, quando eu ainda morava no interior de Alagoas, tinha um pastor de uma igreja onde eu congregava, que aí alguns irmãos diziam, né, de brincadeira, o Senhor é meu pastor. E aí dizia na lata, e tudo te faltará. E tudo te faltará. Porque nenhum homem pode suprir as nossas necessidades mais profundas, né? A nossa necessidade primordial é de Deus na vida, né? Do coração cheio da presença de Deus, do Espírito Santo. Isso que vai trazer esperança e base existencial para mim e para você. Isso é que importa, né? Os homens, se confiarmos neles, né? Se
o nosso bom pastor for a esposa, o esposo, o filho, né, o patrão, o nosso emprego, vai nos faltar, né? Em algum momento não vai corresponder às nossas expectativas, mas Jesus Cristo é o bom pastor, né? E aquele que segue a Jesus Cristo será conduzido para fora, para os pastos verdejantes, né? E teremos plenitude, porque Ele cuida de nós e Ele não é como mercenário, né? Que precisa do pagamento, né? Que precisa de uma contrapartida. Ele faz isso por amor, né? E graças a Deus por isso temos um Deus assim. Que em nome de Jesus nós possamos ser consolados por essas palavras, saber que o nosso Jesus Cristo é assim e assim será, né? Hoje e sempre, porque o seu caráter não muda.